Oi gente, eu sou a Raquel Dias, médica reumatologista e você está no Reumatube, a reumatologia fácil no YouTube. No vídeo de hoje nós vamos ver como é feito o diagnóstico de fibromialgia, se existe ou não existe um exame para comprovar essa doença. Vamos nessa? Gente, o diagnóstico de fibromialgia ele é feito a partir de uma avaliação clínica. O que significa avaliação clínica? É o médico escutando tudo que o paciente tem para dizer e examinando. Então é assim que a gente faz o diagnóstico de fibromialgia. A gente vê toda aquela avaliação com aqueles sintomas que a gente comentou no primeiro vídeo, examina, procura outros achados e assim a gente consegue definir essa doença. Sendo que a presença da dor difusa, que é aquela dor espalhada por todo o corpo, ela é fundamental para o diagnóstico. Existem critérios de classificação feitos pelo Colégio Americano de Reumatologia, que é o grupo americano que faz pesquisas clínicas, estudos e definem critérios de classificação das doenças. E esses critérios de classificação, que são para selecionar pacientes para os estudos, eles ajudam a gente no diagnóstico também. Isso pode ser um norte para a gente no diagnóstico. E esses critérios mais atualizados do ACR, eles são de 2016 e eles definem que é feito a partir de uma avaliação clínica, igual eu comentei, escutando o paciente e examinando. Uma questão importante que os critérios de 2016 eles trazem pra gente é que fibromialgia não é um diagnóstico de exclusão. Então a gente não precisa excluir todas as doenças, não é nada, é fibromialgia. Não é feito assim. A fibromialgia, então, é uma doença à parte. Ela tem os sintomas e as características específicas, igual a gente já comentou um pouco lá no primeiro vídeo. Por exemplo, só para comentar, lá em 1990, os critérios do ACR para fechar a fibromialgia precisava dos tender points, que são aqueles pontos dolorosos ao exame físico. E atualmente a gente não precisa desses tender points para poder definir a doença, mas o médico pode utilizar para fazer avaliação ao longo do tempo, ver a resposta de tratamento. E existe muita dúvida em relação à termografia, que é um exame que avalia a temperatura em diversas partes da superfície corporal. Vejam bem que esses critérios classificatórios do ACR, nem de 1990, 2010, 2011 e o de 2016, que é o mais recente, em nenhum desses critérios a termografia entra para o diagnóstico de fibromialgia. E, como eu comentei, o diagnóstico ele é clínico. Os estudos que foram feitos em relação à termografia, eles não tiveram evidência científica o suficiente para poder definir esse exame como auxiliar para o diagnóstico de fibromialgia. E por que é tão difícil fazer o diagnóstico de fibromialgia? Em geral, os pacientes têm a história da saga, igual a gente nomeou os vídeos sobre fibromialgia, né? Muitos anos indo ao médico, fazendo diversos exames, os exames sempre dando normais, e o paciente começa a pensar: gente, eu só posso estar ficando louco? Será que eu não estou sentindo isso mesmo? É coisa da minha cabeça? O que está acontecendo? Porque investiga, não encontra nada. Então, tudo começa a fazer sentido baseado no que a gente conversou, inclusive, sobre a explicação da própria doença. A gente não tem exames na prática clínica disponíveis para detectar aquelas alterações que eu comentei sobre o sistema de dor. A nível de pesquisa clínica, sim, mas não na nossa prática do dia a dia. A gente não tem esses exames disponíveis. Então, muitas vezes, pela subjetividade dos sintomas muito inespecíficos, igual a gente comentou no primeiro vídeo, o paciente fica anos e anos à procura de um diagnóstico e nem sempre encontra. Por isso, eu reforço mais uma vez a importância da avaliação do médico especialista, de um reumatologista, para ser avaliado, ver se tem só a fibromialgia isolada ou se tem outra doença reumatológica associada. Então, para resumir e explicar de uma vez por todas, não existe um exame específico para definir a fibromialgia. A termografia ela não é recomendada para o diagnóstico de fibromialgia e os exames que a gente faz é para excluir outras doenças associadas, para pesquisar outras condições, tá certo? Mas o diagnóstico é clínico, escutando o paciente, tudo que ele tem para dizer para a gente e examinando o nosso paciente, tá certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu respondo. Compartilhem esse vídeo com quem precisa aprender mais sobre fibromialgia. Deem o seu like, se inscrevam no canal para ficar atento com as outras novidades. Então tá bom, um abração para vocês. Tchau, tchau.